Bem-vindo de volta a uma catarse, menos um trauma na sua vida. Eu tô fazendo essa, talvez seja a primeira parte do meu último vídeo, do meu último podcast e tal. Eu tava esse tempo indo na academia, meditando e tal. E hoje eu decidi sucumbir aos meus vícios e tal, beber, fumar um cigarro, um pod, um baseadinho. E em alguma medida eu compreendo os malefícios desses tipos de vícios. Só que o que acontece é o seguinte: dá para se perceber vendo você de encontro com a tribo que faz esses desejos serem valorizados, ou seja, você tá dentro de uma network que por mimética de Ra faz aquilo, desejo mimético. Ou seja, beber é legal porque a tribo gosta. Fumar é legal porque a tribo gosta e valoriza e aplaude e todo mundo se sente bem. Então, a partir do momento que você se torna ostracizado ou você não gosta da tribo, não se sente pertencente, não liga mais e desconstrói os modelos sociais que eles interagem através de uma interface dopaminérgica, você percebe o quão ridículo é aquilo. Ou seja, você consegue dissociar qualquer estímulo de algo positivo, apenas desconstruindo o modelo pelo qual ele é valorizado. Eu queria fazer esse podcast mais para minha filha, talvez, se eu tiver ela, né, efetivamente. Quando ela tiver 18 anos, provavelmente ela vai estar ouvindo isso aqui. Eu queria que ela vivesse uma vida, tipo, dos 6 aos 10 anos, tocando piano. Depois dos 10 aos 14 anos, aprendendo alemão. Ou menos, né? Talvez não precise tanto tempo aprendendo alemão. Depois dos 14 aos 16, aprendendo jiu-jitsu. Ou aos 18. E depois ela entrasse numa academia, não para ficar muito forte, mas para ficar mais saudável e ter uma certa disciplina. Eu quero, sei lá, ter quadros de Einstein, Jesus na parede. Eu quero alguma foto do cérebro. Eu quero ensinar para ela os mecanismos através do cérebro. Ela entender desde sempre a lógica da geração, por exemplo. É, tipo assim, meio que a gente entende isso intuitivamente, mas não há alguém que explique, né? Tipo, surgiu eu, mas quer dizer, surgiu você surgiu a partir de mim e da sua mãe, você surgiu e surgiu a partir da minha mãe, do meu pai, a sua mãe surgiu a partir da mãe dela, do pai dela, assim sucessivamente, mas ao mesmo tempo há um ponto comum do qual todos os seres derivam, que seria o Luca, Last, Common, Universal Ancestor, o que é engraçado, que parece que produz uma imagem de losango, né? Parece que surgiu de um ser, então foi se espalhando e crescendo ramificações triangular, né? Para os lados. Depois foi diminuindo até surgir alguns seres como eu, por exemplo. Então, eu surgi de pais e esses pais surgiram de pais, ou seja, vai crescendo, né? Só que em alguma medida isso foi um ser, um único ser, né? Que produz um triângulo de cabeça para baixo e eu venho de um triângulo de cabeça para cima. E isso você cria uma metacognição interacional e geracional, na verdade. Quando você analisa, por exemplo, as gatas, como elas interagem e como elas são mamíferos, né? Elas mimetizam comportamentos mamíferos sem sequer ter
um outro que o ensine, né? Como o João de Barro, ele faz a casa sem precisar que outro João de Barro ensine para ele como fazer uma casa de barro. E eu estava meditando também. Nesse podcast eu já falei inúmeros exemplos de como os monges alteram tudo neles. As ondas cerebrais, como a onda gama, a complexidade, o nível cerebral de felicidade, como Mathieu Ricard descobriu, né? Não, descobriu não, altera as frequências cerebrais ao bel prazer dele. O monge Ching Idu, vietnamita, né? Que fez a autoimolação e conseguiu com que não lembro se era o presidente ou o imperador ou o rei, no caso não é rei porque era uma coisa recente, teve foto, então acho que era o presidente, alguém que estava perseguindo os monges, parassem de perseguir os monges. O outro que é o Wim Hof, que usou técnicas de monge e conseguia ir no Ártico de sunga. Os monges que se automumificam, Sokushimbutsu, né? Teve aquele caso do Ramdas que deu 900 miligramas de LSD para um monge, não, para um yogi, na verdade, não é um monge. E ele ficou suave, ele, tipo, não sentiu aquele terror, aquele medo que as pessoas sentem. Tipo, ele já enfrentou degrau por degrau cada sombra dele, cada aspecto psicológico. Não há, o medo é uma coisa psicológica, você sente medo de uma projeção sua. Há um monstro que o seu cérebro, a sua mente, a sua química criou para representar a aniquilação e o fim do seu ser, que é o fim do seu ego, na verdade, porque todos os seres são infinitos. Na natureza, nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, a energia não pode ser destruída nem construída, apenas transferida ou transfigurada. O micro corresponde ao macro, não há destruição. Se algo se esfacela no micro, nos átomos, não necessariamente significa que o macro perdeu algo, ou se algo destrói as galáxias no macro, não significa que os átomos se perderam. Eu só sei que o ato de desconstruir as relações sociais se torna um vício, porque você se vicia em extrair sentido na falta de sentido que os outros produzem achando que faz sentido. E quando você analisa isso, eu tô fazendo algo que as outras pessoas também fazem. Quando elas têm preconceitos, elas usam arquétipos, elas usam heurísticas fáceis. O que está no meu grupo é complexo, é inteligente, é interessante. O fora do meu grupo é alheio, quer dizer, já é alheio fora do grupo, né? Inoportante, não importa, é igual, é comum, é simples, é vazio. Porque é difícil até pensar que os outros possuem mais realidade que a gente e talvez não possuem, né? Porque eles estão dormindo realmente. E quem tem consciência disso possui talvez um nível de realidade maior. Eu já consegui ganhar 2 quilos na academia e mantive um certo nível de meditar por 30 minutos constantemente. Tô tomando juba de leão e cognitos. Tô quase terminando de tomar o cognitos. Falta uma cartela e meia, uma cartela e pouca. Consegui me desvencilhar dos sintomas da crise asmática. Tomei uma Lênia, tomei um prednisona, esqueci o nome. Prednisona. E, tipo assim, analisar uma coisa, né? A vida em si não parece ser algo ilativo, não parece ter uma teleologia conclusiva, né? Assertiva. Parece que esse processo existencial é uma coisa que está entre coisas
difíceis demais de definir. Se Deus é onipotente, onisciente, onipresente, dentro da sua onisciência ele não poderia ter uma coisa, que é a ignorância. E se ele não tem ignorância, ele não pode todas as coisas, ele não está presente até na ignorância. Então ele teria que ter uma forma de ser ignorante e nós somos essa forma de ser ignorante. Só sei que nada sei, quanto mais eu sei que eu não sei de nada. Isso é uma lacuna epistemológica muito difícil de lidar. Esse vazio que o cérebro bayesiano procura formas de minimizar a incerteza e minimizar a energia, que é a falta de certeza, que é uma entropia, uma forma de entropia causa no cérebro. Neuroanatomicamente, Jesus Cristo é a representação do córtex pré-frontal e Barrabás é a personificação da amígdala, que qualquer ser humano em seu estado animal representa a amígdala, que é a resposta de luta ou fuga ou paralisia aos impulsos bárbaros, primitivos, inferiores do intelecto, que você não precisa refletir, é só composto por camadas genéticas, epigenéticas e condicionamentos comportamentais e psíquicos. Só acionar o automático. Agora, quando você sai desse piloto automático e toma as rédeas da sua vida, escolhe algo de maneira coesa, com disciplina, você sai disso, você se torna o Cristo. Você age com o córtex pré-frontal em vez da amígdala. Pecado é errar o alvo, armatia. E errar o alvo na arquearia seria errar esse alvo. E nessa analogia seria errar o alvo, que é o córtex pré-frontal, que é o Cristo, em direção à amígdala, que foi forjada filogeneticamente anterior ao córtex pré-frontal, que é o neocórtex, que é a última camada que a evolução projetou, que é algo que a gente usa para projetar o futuro e criar essa meta-análise, metalinguística, essa metacognição, é se pensar sobre o pensamento, e se pensar sobre a língua, usar a língua para descrever a língua, usar o pensamento para descrever o pensamento, usar a massa de modelar para se automodelar de alguma forma. Então eu estava vivendo uma rotina bem rigorosa e ainda de certa forma que eu tô trabalhando de manhã agora. Quando eu saio eu vou para academia, eu tomo whey, creatina, vitamina B12, magnésio de malato, eu tomo vitamina C com colágeno e o NAC, que é um antioxidante. Então eu colocava whey, creatina numa vitamina de banana, tô tomando diariamente, fazendo exercício, musculação, perna, abdominal, braço e tal, já aumentei 2 quilos. Estudando pro Enem através do Descomplica, todo dia eu já faço isso. Tem 6 anos que eu tô nessa reflexão infinita, que foi a mesma idade que o Buda teve até atingir a iluminação, né? Que foi aos 35 anos, e foi dos 29 aos 35. E também tem os relatos anedóticos, né, da Índia, os caras que ficou anos sem comer, sem beber água, o relato do cara que via sem os olhos, tem até um documentário na Netflix e tal, dos caras que conseguia ter uma certa elevação no mundo físico através disso. Aí tem os relatos de experiência de quase morte, do uso da ayahuasca, que é a Jagubis chacrona, que possui dimetiltriptamina, e tem da psilocibina, que no corpo vira psilocina, da mescalina, que tem o São Pedro e o Achuma. Mas ao mesmo tempo eu queria que a minha filha vivesse uma vida normal, tendo relações normais. Só que ela entendesse isso, só que essa consciência dostoiévskiana seja algo doloroso de se ter, porque a consciência de um erro não faz você evitar o erro, mas faz você se observar
cometendo o mesmo erro e faz com que você perceba que a agência e o livre-arbítrio não seja tão fácil de conseguir, fácil de ter e obter como a gente acha que tem. A gente se torna escravo de a posição e a performance de estar livre. Eu fumo porque eu sou livre, eu bebo porque eu sou livre, eu sou radical, eu sou legal, eu sou descolado, mas você só tá fazendo a coisa que todo mundo faz, porque todo mundo quer que você faça. Não tem nada de legal em ser aceito por pessoas que degeneram o próprio cérebro em busca de validação. Quando você fode um outro ser humano, você tá se fudendo também. Quem com ferro, viva pela espada, morra pela espada. Com ferro fere, com ferro será ferido. Quando você fere uma outra centelha divina aprisionada na matéria, você tá ferindo uma outra parte de si mesmo. Ou seja, se fode o seu próprio ecossistema que faz você ser quem você é. Porque o que você é um retalho de outras coisas, percepções, expressões, integração de comportamentos de outros, visões filosóficas, científicas, psicológicas, o que o outro disse para você, o que o outro deixou de dizer, uma interpretação. E quando você escava em si mesmo profundamente, você percebe que não há nada em você que é original. Tudo que você tem em si veio da subjetivação de outras pessoas, do que outras pessoas falaram. E essas outras pessoas também são uma coxa de retalhos de outras pessoas, de comportamentos, de vivências, de interpretações, de expressão e percepção diferente. Não tem nada de legal em deixar o pulmão preto, o rim fudido, o fígado fudido, só pra sorrir e fazer outras pessoas rirem às custas da sua própria saúde. Aí você chega num ponto igual a mim, que bebeu por 5 anos uma quantidade absurda de álcool até ficar com espasmos e cãibra eterno, só para tentar ficar normal, só para tentar ficar mais burro igual as outras pessoas, só para tentar parar de enxergar sem anestesia aquilo que todo mundo enxerga, mas o seu corpo se adapta à anestesia ou ao álcool e você vê a realidade de uma forma mais fria que as outras pessoas. Você vê ela como ela realmente é, e você se torna meio que niilista ou pessimista quando você vê a realidade como ela realmente é, sem o verniz, sem o filtro dopaminérgico de que as coisas fazem sentido, de que trabalhar todo dia para receber um salário no final do mês, que é uma coisa imaginária, um delírio coletivo entre as pessoas de que você tem que sair à caça para encontrar seu parceiro romântico, sendo que você gosta, tipo, se você é hétero e é um homem, você gosta da mulher no geral. Foda-se a mulher que você tá pegando ou que você deixou de pegar, você gosta de fazer sexo porque é uma coisa animalesca, porque é uma coisa que libera dopamina, ocitocina, endorfina e opioide, opiáceos endógenos e serotonina também, né? Eu já falei. Ocitocina, fenitilamina. E esse malabarismo químico dentro do seu cérebro faz você associar outra pessoa, seja ela qual for, com a pessoa certa, ideal, a sua alma gêmea. Sendo que se fosse outra pessoa, você também gostaria dela. Se você vivesse há 1000 anos atrás, você encontraria alguém que supostamente seria sua alma gêmea e te faria feliz da mesma forma. Então, é uma coincidência espaço-temporal de tanto estar num espaço geográfico parecido, ter idades similares, que você não precisa explicar, ter alturas similares, né?
é muito ruim. Uma pessoa de muito alta geralmente gosta de uma pessoa muito alta, uma pessoa baixa gosta de outra pessoa baixa. Um anão geralmente nunca namora com uma mina de estatura normal, sei lá. Porque uma pessoa de uma determinada cor tende a querer namorar com uma pessoa de determinada cor. Imagina se eu sou negro e namoro uma mina branca e ela faz comentários totalmente estúpidos sobre etnia e raça. Até explicar todas as coisas que eu vivenciei para ela, demoraria muito tempo, desgastando uma energia que às vezes você não quer dedicar a uma outra pessoa. Toda vez que você tem ojeriza de alguém, uma versão de alguém, você também não está reconhecendo essa centelha divina, esse espelhamento, essa projeção junguiana de sombra no outro. Ou seja, você está falando, aquela pessoa ela erra muito, você não erra também não. Sei lá o que, o monarca é louco. Monark fala absurdo. Você também tem seu certo grau de loucura de falar absurdo, porque você não é um doutorando em todas as áreas e disciplinas. Não defendendo o Monark, foda-se o Monark, eu tô usando ele de um exemplo. Ou seja, se você não consegue ter essa equanimidade de analisar os outros com uma certa imparcialidade amorosa, essa karuna, sem esse upadana, esse apego à sua própria identidade, o que eu sou, o que me constitui, quem eu sou, a identidade que eu tenho, você consegue ter uma certa análise imparcial e mais amorosa. Karuna seria essa compaixão búdica, né? Crística também. Ou seja, você está analisando uma pessoa. Por exemplo, aconteceu um caso que foi muito legal, que foi um cara, não sei, Canavo, não sei, eu acho que é isso, que fez um vídeo sobre o Orochinho e ficou mandando no meu algoritmo. Eu não queria ver. Eu acabei vendo uma parte, não consegui ver tudo. Aí eu vi um outro cara reagindo, que o Na Voz, depois o Orochi reagiu, porque um monte de gente mandou no vídeo dele. Aí, o que o Na Voz mandou outro vídeo da resposta desse cara, e ele ficou mó puto com o cara, falando, você é um moleque, sei lá o que, agindo com condescendência com o moleque, né? Só que, tipo assim, tudo que ele tava falando partia de um viés, né, de certa forma negativo acerca da imagem do moleque. Tipo assim, independente. Quando ele tava agindo com condescendência, tipo, você é um moleque que não entende nada da vida. Se ele não entende nada da vida, não adianta você tentar explicar que ele não entende nada da vida, porque isso vai atingir a amígdala dele e não o córtex pré-frontal. Ele não vai entender de uma maneira legal que vai fazer, tá, agora entendi. É tipo você falar pra um bolsonarista ou pra um esquerdista que ele tá errado. Independente dos argumentos lógicos que você usa para fazer ele tentar entender, o que acontece é o ligamento da amígdala e um fechamento epistêmico cortical. A pessoa não vai querer entender legal, às vezes você não tem ferramentas retóricas para alcançar esse pano de fundo imaginativo que vocês compartilham intersubjetivamente. Ou seja, se você é uma pessoa de uma camada inferior, de uma casta inferior intelectual, você não está entendendo nada do que eu estou falando. E eu não tô falando isso nem com uma postura de arrogância, nem de que eu sou melhor, nem porra nenhuma. É simplesmente que você não tem imaginação, ludicidade, intelecto, não tem esforço cognitivo. Simplesmente é o seguinte: imagina que eu consigo mover algo de 100 quilos porque eu fui na academia durante 20 anos e
sei lá, conseguir mover algo de 100 quilos com um esforço, como se aquilo fosse banal. Porque eu faço todo dia micro levantamentos de algo proporcional em baixas escalas até alcançar aquela escala. Ou seja, eu forcei tanto o meu cérebro que ele gasta pouca adenosina trisfosfato, ele oxigena meu córtex pré-frontal mais rápido, ele tem insights mais rápidos. Tudo em referente à inteligência está desobstruído, ou seja, o caminho que o pneuma, que Deus, que o Apeiron alcança a minha inteligência, o logos presente no córtex pré-frontal, que vem do ar, sei lá, de alguma força emergente de Deus, ela alcança o meu cérebro mais rápido do que o seu. É tipo assim, aí se você é ateu, ai, Deus não existe, tá? Então existe o valor verdade para sua afirmação ser verdadeira primariamente. E existe um mundo atômico que a ciência fala. Você provavelmente acredita nisso, na evolução. Então, se tudo é átomo e os átomos são caóticos, aleatórios, eles batem um no outro para surgir algo químico, um elemento químico, o ouro, você, como que de coisas aleatórias, caóticas, surgiu você para formular uma asserção sobre a existência e a natureza de um ser que você não compreende? Como que 2 mais 2 é igual a 4 há 1000 anos atrás, há 1000 anos na frente e para sempre vai ser assim? Como que as leis da física não, não se alteram 1 milímetro? Porque se elas alterassem todo o universo colapsaria. Então eu fui para 7 escolas, vivi inúmeros amores diferentes, rejeições diferentes, 10 trabalhos diferentes. Vivi em lugares, viajei, senti, experienciei, tomei cogumelo, ayahuasca, cachaça, fumei cigarro, fumei maconha, fumei, sei lá, ice, skunk, flor. Interagi com grupos sociais diferentes, vi 10 mil pessoas diferentes, ouvi mais de 100 mil músicas diferentes, vi incontáveis filmes. Tudo isso não altera nada, não faz nada de diferente. É uma experiência, mas, tipo assim, se eu pudesse retornar no tempo, eu preferiria muito mais ter uma vida disciplinada, onde eu medito, onde eu treino, onde eu nunca bebi, nunca fumei. Mas as tatuagens eu queria manter. E inclusive eu queria fazer mais 2. Queria fazer alguma em referência a Lana Del Rey, seja Ultraviolence ou o rosto dela. E queria fazer um do Inuyasha Yagami ou do Sesshomaru. Até agora eu consegui juntar R$ 900. Espero que até quando eu encontre a minha futura esposa, e espero que seja a pessoa ideal para mim, eu tenha 17 mil, alguma coisa assim, e que eu haja menos no impulso com certas coisas, até ela seja uma pessoa mais disciplinada, que consiga, sei lá, 10 quilos ou 20 quilos de músculo, que seja uma pessoa mais interessante, inteligente, legal, carismática. Só que algo é engraçado, porque na realidade que a gente vive hoje, nós nos tornamos produtos até com a obsolescência programada, talvez o flúor, talvez as coisas que colocam na nossa comida nos tornem mais fracos de alguma forma. Essa lógica de que tudo tem que ter uma utilidade, de que tudo tem que servir a algum propósito, é imbecil
Eu já falo isso há muito tempo nos meus podcasts, eu acho. É uma lógica fordista, taylorista da Revolução Industrial, de que a gente tem que cumprir um propósito, a gente tem que ser rápido. E todo esse aceleracionismo nos levou aonde? No caixão? Num caixão mais bonito? Quando as pessoas dentro de um shopping, quando as pessoas dentro de um mercado querem ir mais rápido para outras lojas, elas querem ser produtos de outras lojas e não com o contrário. Não é você que compra algo, é você que é usado pelo dinheiro. É você que temporariamente acha que o dinheiro é seu, sendo que você é só sua vez de usar, é só sua vez de consumir. Só que na verdade é o capitalismo que consome todos, que suga sua energia, que gasta sua adenosina trisfosfato. O piloto de avião é tão escravo quanto qualquer outra pessoa. Ele só fez uma faculdade e só treinou para ser um escravo diferente, com uma estética diferente para performar um outro tipo de escravidão. O rei, o imperador, é tão escravo quanto o povo. Ele depende da aprovação do povo, que ele se julga melhor. Mas na época de Roma, por exemplo, eles tomavam sapa de vinho, que era feito num caldeirão de chumbo. Isso levava os patrícios e a alta classe, a elite, os imperadores, como Nero e outros imperadores, bebiam bem mais em vinho sapa, que deixava um vinho doce com chumbo, ou seja, levava ele a tremores, a infertilidade, levava eles a loucura, a demência rápida. Isso tudo para mostrar que eles são da elite e eles são diferentes da plebe, enquanto os escravos bebiam água. Tudo isso para criar uma força egregorial de uma identidade que se difere da massa, mas é tão escrava quanto a massa. Pelo menos a massa não passa a vida toda refletindo sobre como me diferenciar da massa, ou talvez seja também. E eu odeio pessoas que falam: ai, isso não é provado, isso não tem ciência, isso não tem evidência científica, tudo é redutível a experimental, ao empírico, ao sensorial. E o sensorial também é enganatório. Só que, tipo, a ciência é algo que tem comprovação, que, tipo assim, todo mundo experienciou em diferentes partes do globo terrestre. Foda-se também. Foda-se, porque a matemática é fé também. Por mais que ela seja algo real, tudo que envolve acreditar nos sentidos, acreditar na lógica. Quem que disse para você que o ter sido excluído, o princípio de identidade e não contradição são realmente o ponto de partida e o certo? Como que você prova a lógica sem usar a lógica? Até porque se você usa a lógica para provar a lógica, você incorre em um raciocínio circular. Quem disse para você que os pitagóricos não achavam que a matemática era algo de fé? Quem disse para você que o teorema da incompletude está errado e a matemática não é incompleta dentro do próprio sistema aritmético? Como que você prova a aritmética sem usufruir de um sistema anterior ou posterior ou acima dele, sem usar metafísica, epistemologia, axiologia? Como que você prova empiricamente que você ama seu pai, sua mãe ou seu filho? Ou como que se prova o amor? Como que se mede? Como que se toca? Como que sabe que ele é algo que está atrás dos afetos, sem interesse, afeto desinteressado? Como que se mede o ímpeto? Como que se mede a disciplina, a vontade de prosperar ou outras coisas?
como que se mede justiça, sonho, como que se vê a partir de átomos, como que você faz uma sombra, você toca numa sombra. Existem coisas na realidade que são impalpáveis, tipo um átomo em si. Você toca num átomo em si. Um átomo isolado, você não toca num átomo isolado. Ele depende de uma rede de relações, de campos quantizados e excitáveis, campos de energia. Tudo é redutível a formas de energia. E se a minha forma de amar e de odiar são formas de energia e alquimia, eu transmutei um tipo de energia, que é o alimento, em ATP, adenosina trisfosfato, para servir de base e sustento para minha raiva, ou para minha alegria, ou para o meu amor. Então, a forma de energia que eu converti, de certa forma, nunca deixa de existir, mas deixa de assumir aquela configuração e se alinhar como os planetas se alinham, dentro de um espaço, de um tempo e de uma percepção, de uma expressão de dentro para fora, infinito que se expande em constante cosmológica para fora, e o infinito que se expande para dentro. O ecossistema de causas e efeitos de Pratitya Samutpada, que tanto o ar que entra como o ar que sai, como a magnificência, como é que é? Retrocausal. Como é que se chama quando não há biodegradação em algo, como substâncias tóxicas que retornam para a gente, que é o ser no topo da cadeia alimentar. Ou seja, existem autotróficos que produzem o seu próprio alimento, por exemplo, uma alga e alguma substância letal como chumbo, que a gente produz, né? Cai numa alga e um bicho come esse bicho, ou seja, um heterotrófico come um bicho autotrófico, então ele é o consumidor 1, aí outro bicho come esse bicho, e como uma ostra, sei lá, e a gente come esse bicho, a gente está consumindo a letalidade que a gente jogou pro sistema e se fudendo em retrocausalidade. Não, retrocausalidade não, mas em retrospectiva, em retroalimentação. A gente fode o sistema que fode a gente. Isso é karma sendo debitado. Não é nada místico. É só epigenoma, é só comportamento, é a lei de Hebb. Neurônios que disparam juntos, conectam-se juntos. Então, comportamento que você cria potenciação de longa duração e padrões sinápticos que se ativam novamente. Então, você vai se condicionando a agir de determinada maneira, ou às vezes quimicamente, o que acaba te fudendo no futuro. Isso é karma.